Boa tarde. Que bom que vocês chegaram. Estava aqui esperando vocês, conforme eu falei, olha, eu vou estar aqui, vou aguardar vocês. E aguardei. Antes de a gente falar do conteúdo da aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito de gases da atmosfera. Gostaria de lembrar que aquela área onde ontem eu estive, na aula anterior, aquela área na qual eu estive na aula anterior é uma área que eu costumo levar alunos para estudos. Antes da pandemia, eu levava com certa frequência, pelo menos 2 vezes ao ano, quando a gente estava estudando o tema Cerrado. É uma área muito importante, é uma área aqui em Brasília, relativamente perto, relativamente fácil de ir e ótima para estudos da natureza. Espero que a gente possa o mais rapidamente superar essa situação que a gente está passando da pandemia, para que a gente possa retornar a essa boa prática de sair um pouquinho da sala de aula, ir para a natureza, para fazer da natureza nosso ambiente de estudo, nosso ambiente de observação. Nós, então, vamos verificar na aula de hoje a respeito de gases. Na aula passada, a gente teve como principal gás, como principal personagem, o gás oxigênio. Vocês já estão falando a respeito do oxigênio, porque já conhecem mais a respeito dele, de como ele é usado na combustão, na respiração, como ele é produzido pelos vegetais. Hoje, na primeira parte da aula, a gente vai falar do gás carbônico. E é interessante porque quando a gente fala do gás carbônico, parece que o gás carbônico não está tão presente na vida da gente como está. Por quê? Porque eu sei que libero o gás carbônico no processo de respiração, mas é tão pouco. E eu não vejo, não enxergo. Vapor d'água que eu libero na respiração, no movimento de expiração, eu consigo perceber o vapor d'água se eu coloco, por exemplo, um espelho na frente do meu rosto quando eu estou respirando. Mas o gás carbônico não. Mas o gás carbônico está ao nosso redor. Bem simples, um experimento que você pode notar. Eu vou pegar um copo com água, essa água está fria, tá? E eu vou colocar, você conhece, sal de fruta, um pouco. Isso alguns de vocês já tiveram oportunidade de ver. Olha só o que está acontecendo, a quantidade de bolhas que aqui aparecem. Com que rapidez essas bolhas estão sendo formadas, estão percebendo? Olha só. E aí, o que são essas bolhas? Essas bolhas são gás carbônico. Nós temos aqui a liberação de gás carbônico dentro desse copo com água. Se eu tivesse um refrigerante, nós poderíamos mostrar, ao agitarmos a garrafa com o refrigerante, a formação dessas bolhas. O mesmo a gente poderia perceber, só que com menor intensidade, na água mineral com gás. O gás presente, essas bolhas que aparecem na água gaseificada, as bolhas que aparecem no refrigerante, são consequências
da liberação do gás carbônico que está dissolvido na água. Olha só como é interessante isso, não é isso? A ciência ao nosso alcance. Então agora você sabe a ciência que existe para fazer com que aquele refrigerante tenha aquele aspecto e até um certo sabor, porque a presença do gás carbônico torna o sabor mais ácido. E o nosso paladar, ele é muito bem adaptado para perceber e gostar de substâncias com certo teor ácido. O gás carbônico, então, além de estar presente na água, gaseificado, nos refrigerantes, no sal de frutas, onde mais o gás carbônico está presente? Além, obviamente, da natureza, na atmosfera. Além da atmosfera, na natureza, o gás carbônico está presente no corpo de seres vivos. Aquela carapaça que existe em organismos como caranguejo, nas conchas de moluscos, esse material ele é formado a partir de uma substância derivada do gás carbônico que é o carbonato. O carbonato também está presente nas rochas calcárias, em rochas como o mármore, também apresenta carbonato. Além de estar presente nesse tipo de rocha, nós vamos encontrar o carbono. Observa, nós falamos de gás carbônico, gás que tem o elemento químico carbono. Nós falamos de substâncias químicas chamadas carbonatos, substâncias que possuem o elemento químico, que é o carbono. E nós vamos encontrar também o carbono no carvão mineral, no petróleo, no gás natural. Carvão mineral, petróleo, gás natural são substâncias formadas de carbono por seres vivos que estiveram presentes no planeta faz muito tempo, milhões de anos. Olha que coisa fantástica. Faz milhões de anos, seres vivos construíram suas conchas, suas carapaças, construíram seus corpos vegetais e, quando esses seres vivos morreram, se eram seres vivos presentes em ambiente marinho, esses seres vivos se depositaram no fundo do mar e aí foram recobertos pelo sedimento. Esse material se transformou em rocha e estas formas de vida deram origem ao petróleo, ao gás natural. Lembra-se disso? No ambiente terrestre, os seres vivos vegetais que morreram, cujos corpos foram soterrados por alguma razão, esse material pode ter sido soterrado, essas plantas podem ter sido soterradas por cinza vulcânica, por avanço de geleiras. E esse material que foi soterrado foi, ao longo de milhões e milhões de anos, recebendo sedimento e modificando as suas estruturas. O que era planta, milhões e milhões de anos depois, se transformou em carvão mineral.
quando vocês avançarem seus estudos, especialmente na geologia, vocês vão ficar sabendo de um período na história da vida no planeta que se formou grandes depósitos de carvão. Esse período geológico é conhecido como Carbonífero, porque as rochas formadas nesse período são riquíssimas. Existem países na Europa que têm grandes depósitos de carvão mineral, e esses países, na Revolução Industrial, que você estuda em história, no século XIX, foram os países mais favorecidos no início da Revolução Industrial, porque tinham carvão e a Revolução Industrial, a maquinaria da Revolução Industrial precisava de energia. Qual a fonte de energia? Primeiro, o carvão. Depois, o carvão foi substituído pelo petróleo. E aí, países que eram ricos em petróleo se deram muito bem nesta segunda fase da Revolução Industrial. Mas isto é história. Período carbonífero é geografia, mas tudo isso são conhecimentos que você vai adquirindo durante a sua formação escolar e vai montando esse mosaico de ideias e vai construindo fundamentos. O carbono, que forma o gás carbônico, que forma o carvão mineral, que faz parte do petróleo, ele é colocado na atmosfera de diversas formas. A mais comum para nós humanos é por meio da respiração. Eu estou devolvendo carbono à atmosfera nesse momento quando eu estou respirando. O meu corpo está formando gás carbônico, o corpo não precisa de gás carbônico, pelo contrário, ele é tóxico para as minhas células, então preciso jogar esse gás carbônico fora. Então a respiração faz isso. Quando existe a morte de um ser vivo, o gás carbônico deixa de ser produzido pela respiração. Mas esse ser agora morto, ele vai ser decomposto. E essa decomposição libera gás carbônico. A queima de qualquer material combustível, né? A queima de petróleo, de gás, a queima de madeira, libera gás carbônico. E aí há um aspecto interessante. Aquele carbono que havia sido retirado da atmosfera, que levou milhões de anos para ser retirado e que a natureza guardou na forma de petróleo lá embaixo, que a natureza guardou na forma de carvão mineral lá embaixo, em rochas. Durante milhões e milhões de anos, esse carbono a natureza guardou. E o que aconteceu nos últimos 200 anos? O homem retirou uma grande quantidade desse carbono que a natureza havia guardado. E esse carbono que estava na forma de petróleo, o homem queimou. Esse carbono que estava na forma de carvão mineral, o homem queimou. Esse carbono que estava lá nas profundezas, sob a forma de gás, o homem queimou. E, obviamente, continuamos, nós humanos, queimando, devolvendo rapidamente para a atmosfera aquilo que a natureza levou milhões de anos para retirar e guardar.
e armazenar, às vezes, muito profundamente. O que vocês acham que pode acontecer? A atmosfera terrestre vai ser mudada por conta desse processo? Está sendo mudada. E a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, porque nós estamos no presente alterando esta concentração de gás carbônico na atmosfera. Quando? Quando as grandes indústrias, e as pequenas também, queimam combustíveis, petróleo, carvão mineral, esse material fóssil. Quando acontecem as queimadas, quando você queima o vegetal, você retira o carvão, o carbono que nele estava na forma de celulose, na forma de gorduras, na forma de proteínas. Celulose, gorduras, proteínas são compostos que formam o corpo do vegetal que tem carbono, que se converte em gás carbônico quando ocorre a combustão, ocorre a queima. Queimar a vegetação é liberar rapidamente gás carbônico para a atmosfera. E quando ocorre o desmatamento, por quê? Conforme estamos aqui sempre lembrando, os vegetais fazem este trabalho maravilhoso, qual seja, de retirar da atmosfera o gás carbônico e armazenar em seu corpo. Quando você tem uma árvore, como aquela árvore que eu estou lá junto a ela, uma árvore que na época que eu estive, ela tinha mais de 50 metros. Aquela árvore, segundo estimativa das pessoas que conhecem, ela tinha mais de 600 anos. Espero que ainda esteja viva. Faz muito tempo que eu não vou à região de alta floresta, onde esta mata está, onde essa árvore está. Então pense, se aquela árvore tem 600 anos, ela tem 600 anos que está retirando carbono da atmosfera, que está retirando gás carbônico da atmosfera e transformando em celulose, transformando em proteínas, transformando em amido e guardando no corpo. Enquanto ela estiver viva, este carbono está guardado. Se você derruba, esse carbono vai ser convertido em gás carbônico e devolvido à atmosfera. Daí a importância muito grande que as plantas têm para a nossa vida. E para que a gente possa melhor entender isso, nós vamos falar a respeito do ciclo do carbono. Veja essa figura e nos acompanhe. O gás carbônico, ele passa para o interior da planta. A planta pega a energia do sol, pega água e esse gás carbônico e transforma em alimentos, substâncias orgânicas, proteínas, celulose, amido, gorduras. Quando a planta respira, ela libera CO2. Quando um animal come a folha da planta, ocorre transferência de carbono para o corpo desse animal. Carbono que estava na planta agora faz parte do corpo do ser vivo. Quando esse ser vivo respira, o gás carbônico vai para a atmosfera. Quando o animal morre,
O carbono que estava nele vai ser devolvido à atmosfera pela decomposição. Quando o animal do passado, que não foi decomposto, produziu combustível, esse combustível fóssil, o petróleo, pode ser transformado em gasolina, em óleo diesel, que vai ser queimado e a queima libera CO2. Então, nós temos o ciclo do gás carbônico. Esse ciclo pode ser atrapalhado se retirarmos a vegetação, se diminuirmos a quantidade de plantas no planeta. Precisamos falar agora de um outro ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. A gente precisa primeiro comentar um pouquinho a respeito do ciclo do nitrogênio, falando que, a despeito de nós, os animais, e as plantas construírem o corpo usando proteínas, e as proteínas serem formadas a partir do nitrogênio, conforme eu falei na primeira aula, lembra? Nós, os animais e as plantas, não temos a capacidade de absorver o nitrogênio. Pouquíssimos seres vivos têm essa capacidade. Quais são esses poucos seres vivos? Bactérias. Todas as bactérias são capazes de pegar o nitrogênio, absorver o nitrogênio e, dessa maneira, transformá-lo para utilização por outros seres vivos? Não. Um grupo específico de bactérias tem essa capacidade de pegar o nitrogênio atmosférico, transformar em substâncias que as raízes dos vegetais podem usar. Os vegetais pegando essas substâncias fornecidas pelas bactérias, olha só. E você que não dava tanta importância às bactérias, né? Os vegetais dependem desse nitrogênio que as bactérias fornecem. Nós dependemos de nitrogênio que as plantas que receberam das bactérias nos fornecem. Como é interessante essa integração entre os seres vivos no planeta. Algo que aparentemente não tem muita importância, as bactérias, está na base, na sustentação da vida. Sem bactéria, não tem como compostos nitrogenados serem usados pelos vegetais e, por extensão, pelos animais. Então, veja a figura. Nitrogênio que está na atmosfera é utilizado por bactérias e essas bactérias transformam essas substâncias em substâncias capazes de serem absorvidas pelas raízes das plantas. A partir daí fica disponível para nós, porque tendo nitrogênio, assimilável, ou seja, aproveitável pelas raízes, as plantas recebem esses nitrogênio e o enviam até as folhas, produzem substâncias que os animais podem usar. Então, veja, bactéria, planta, animal. Bactérias no solo, plantas, animais. Como é que esse nitrogênio que está no corpo do animal pode chegar a outro animal? Por meio da alimentação.
Quando eu me alimento do leite da vaca ou da carne da vaca, eu pego esse nitrogênio que havia passado para o corpo dela. Quando eu me alimento da folha, do fruto, da raiz de uma planta, eu pego o nitrogênio que estava no corpo dela, não nitrogênio na sua forma de gás, mas nitrogênio na forma de, principalmente, proteínas, lembre-se disso. Como é que esse nitrogênio pode ser devolvido à atmosfera? Esse nitrogênio, Eduardo, pode ser devolvido à atmosfera por meio das fezes, da urina da vaca. Ou então, quando, no exemplo aqui, a vaca morre. Como o nitrogênio, Beatriz, pode ser devolvido à atmosfera? O nitrogênio presente nas folhas pode ser devolvido quando ocorre a decomposição, o apodrecimento dessa folha. Quem é que faz essa decomposição, esse apodrecimento? Principalmente bactérias. Essa decomposição, esse apodrecimento faz com que o nitrogênio que estava no animal, que estava na planta, seja devolvido à atmosfera sob a forma de gás. Esses compostos que estão no solo não são compostos gasosos, mas são compostos que são solúveis em água e dessa maneira absorvidos pelas raízes. Repito mais uma vez a importância que as bactérias têm para a vida no planeta, por conta de serem elas quem permitem a realização do ciclo do nitrogênio, do qual a gente depende tanto. Nós temos também a dependência do ozônio para nos proteger. Como? O ozônio, que é um derivado do elemento químico oxigênio. Observe, o elemento químico oxigênio forma o gás oxigênio, O2. Dois elementos químicos oxigênio se juntam e formam o gás. Quando temos três elementos químicos juntos, quando temos os três elementos químicos oxigênio juntos, temos o ozônio, que é um gás também, mas tem propriedades diferentes do gás oxigênio. Esse gás ozônio tem uma incrível capacidade de absorver os raios ultravioleta, funcionando como um filtro que a natureza colocou na atmosfera. Esse filtro, então, nos protege contra esse tipo de radiação que é nocivo. A natureza criou o ozônio, que nos protege. Só que, de uma maneira inadvertida, sem conhecimento, o homem produziu uma substância química capaz de destruir o ozônio. Essa substância química, ela é chamada de clorofluorcarbono. Essa substância química, o clorofluorcarbono, foi usado e ainda é usado em geladeiras como gás de refrigeração de geladeiras. Aerosóis, quando você tem um perfume, um desodorante que esguicha, tem um gás que permite a liberação do perfume, do desodorante. Este gás, durante muito tempo, foi o CFC, que é um gás muito eficiente para esse tipo de situação. Só que o que as pessoas não sabiam é que o CFC destrói o ozônio.
Então, houve um determinado momento na história recente que os cientistas perceberam que a camada de ozônio estava diminuindo. Em alguns lugares do planeta tinha, inclusive, desaparecido. Começava a ter buracos na camada de ozônio. Então, a ciência começou a pesquisar qual a causa e se chegou a essa informação. A causa foi esse CFC. Esse CFC, que é um gás refrigerante, de aparelho de refrigeração, disse: olha, ciência, temos um problema. Nós não podemos ficar sem esses aparelhos. A nossa vida moderna requer que tenhamos esses aparelhos. Esses aparelhos precisam de um gás de refrigeração. A ciência, então, começou a trabalhar no sentido de arrumar um substituto para o CF6. Então, isso já está acontecendo. Só que vai levar um bom tempo para que esse problema, para que a camada de ozônio na estratosfera, lembra? Volte às condições anteriores. Então, é necessário a gente perceber duas coisas nessa história. Sem querer, um problema surgiu. Quando um cientista produziu o CFC, ele estava querendo resolver uma situação, melhorar o sistema de refrigeração de geladeira. Ao fazer isso, sem querer, criou um outro problema. Mas aí, outros pensadores, outros cientistas, propuseram soluções alternativas e o problema está sendo resolvido. Não é história interessante? Na aula que vem, nós vamos falar ainda a respeito da atmosfera, vamos falar de poluição atmosférica, de chuva ácida, de coisas que são lançadas na atmosfera como radioatividade que podem causar problemas. Até a próxima.